Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é Ana Cláudia, eu sou do Rio de Janeiro e gostaria de relatar um sonho. Em outubro de 2021, cerca de quase 2 anos atrás, eu tive um sonho que remete ao arrebatamento. E é o seguinte: o meu pastor, ele estava organizando uma saída para o campo, sendo que o nosso campo ele tem cerca de 600 membros dividido entre as congregações. E o meu pastor estava preparando uma saída. No dia dessa saída, haviam apenas 2 ônibus. O meu pastor presidente estava num ônibus com alguns irmãos e eu iria entrar no outro ônibus com o resto dos irmãos. Num determinado momento, uma jovem chegou para mim e falou assim: Tia Claudinha, o pastor pediu para você receber o dinheiro da passagem da nossa saída. E ela vinha com alguns poucos trocados, 3, 5 reais, algo assim. E ela dizia para mim assim: esse aqui é o valor da última saída que nós fizemos. Quando eu peguei o dinheiro da mão dela, eu olhei e vi que tinha pouco dinheiro, mas não falei nada. Em seguida veio outro irmão e falou a mesma coisa: Irmã Cláudia, o pastor pediu para você receber o dia da passagem dos irmãos desse ônibus aqui. E veio também com pouco dinheiro. E eu de novo olhei e pensei assim: mas a passagem não é só isso. E no determinado momento, eu falei para os irmãos que estavam me pagando. Eu falei assim: irmãos, segura, que eu vou lá no outro ônibus conversar com o pastor e já volto. Quando eu ia no outro ônibus, assim que o motorista abria a porta do ônibus para eu entrar, porque o meu pastor já estava até sentado, eu olhava para a esposa dele, que a irmã Selma, que é uma bênção, mas na vida real, a esposa do meu pastor é uma mulher doente, então ela é bem debilitada, mas no sonho ela estava assim, a pele dela estava jovem, ela estava muito exuberante, muito saudável. E num determinado momento eu fiquei parado olhando para ela e pensando comigo: nossa, Selma está tão bem, nem parece que está doente. Mas eu me dirigi ao pastor e falava assim: pastor, os irmãos estão me pagando o preço da viagem, mas eles estão me dando menos do que é o valor da passagem. Eu faço o quê? Então, meu pastor falou o seguinte: ele olhou, balançou a cabeça e falou assim: irmã Cláudia, recebe o que eles puderem pagar, porque nem todo mundo pode pagar o valor da passagem. E eu concordei e voltei para o outro ônibus e continuei recebendo o dinheiro da passagem. Cada um pagava um valor diferente, mas sempre muito pouquinho. E eu olhava alguns irmãos em redor, via meus filhos, alguns irmãos, e não via o meu esposo. O meu esposo já dorme no Senhor há quase 3 anos. E o ônibus seguiu viagem só com aqueles 2 ônibus e todo mundo muito feliz, muito alegre, cantando louvores, porque estava indo para um culto. O sonho terminou aí. No instante que eu acordei, irmãos, no instante, isso ainda era de madrugada, eu acordei e eu não tive tempo de analisar o sonho, de ponderar sobre o que poderia ter sido. A minha mente veio nitidamente assim, o discernimento do sonho, que era o seguinte: o meu pastor presidente, ele estava organizando essa saída justamente porque ele é o pastor que aqui na terra é quem nos conduz. Então, ele é responsável espiritualmente pelas nossas almas. O fato de só ter 2 ônibus por um campo com 600 membros é porque se cumpre a palavra que diz: aonde muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que vai ser um tempo onde a gente tem visto muitos crentes, mas poucos realmente com as suas vestes lavadas. Terceiro ponto: quando eu vi a esposa do meu pastor muito saudável e muito jovial, é porque é assim que nós estaremos quando nós deixarmos esse mundo. As nossas enfermidades, elas não vão nos acompanhar. Por isso que eu olhava ela tão bem, tão disposta. Quarto ponto, eu não via o meu esposo, ou seja, ele não vai viver o arrebatamento vivo como nós, porque ele já dorme no Senhor.
Ele vai viver o arrebatamento, mas com os mortos que ressuscitarão, não em corpo como nós. E isso foi algo, irmãos, que foi instantâneo, assim, na minha mente. Eu não pude analisar e aquilo tocou muito no meu coração. E outra coisa, o valor da passagem. Quando o meu pastor falava assim, Cláudia, nem todo mundo pode pagar o preço da passagem, mas recebe o que cada um puder pagar. É porque se trata exatamente disso. Ninguém pode pagar o preço da salvação, mas a uns é mais dado, como a parábola dos talentos, há um que um recebe um talento, outro recebeu dois, outro recebeu três, quatro, cinco, seis, sete. Cada pessoa tem uma quantidade a qual consegue servir ao Senhor, outros mais, outros menos, mas de qualquer forma todo mundo pode pagar alguma coisa. E foi esse o sonho que eu gostaria de relatar aqui e agradeço aos irmãos.